Gente, boa noite. Vai ser um encontro bem tranquilo, assim, vai ser mais um bate-papo. A gente vai conversar sobre nutrição e ansiedade, como se manter saudável durante essa quarentena. E aí vocês podem ir perguntando tranquilamente. Aqui no Zoom tem a função de levantar a mãozinha, dá para colocar, que aí a gente sabe quem quer falar. E é isso, vai ser bem tranquilo. Pode ir colocando suas dúvidas, que eu e a doutora Nani tá aqui para tirar. Então, vou me apresentar, depois a doutora Nani vai se apresentar e começar. Meu nome é Laís Teles, eu sou psicóloga, né? Sou especialista em ansiedade, todos os transtornos de ansiedade, e fiz esse convite para a doutora Nani, para a gente estar falando qual é a relação da ansiedade com a alimentação. Porque eu vejo que muita gente, quando fica ansioso, tem essa alteração no seu apetite. Ou fica de mais, ou fica de menos. Então, nada melhor do que ter uma nutri aqui para falar para a gente sobre isso. Oi, então, eu sou Nani Sado, sou nutricionista, né? Eu acabo trabalhando bem com esses transtornos também, porque eu trabalho muito com obesidade, é o meu foco principal. Então, eu trabalho com obesidade, estética e a nutrição na fitoterapia. E essa parte do emagrecimento, ela vem muito ligada às emoções. Então, para isso, para trabalhar também com essa parte das emoções, além das pós-graduações que eu fiz, estou fazendo um mestrado agora em nutrição e tecnologia, e aí eu tive que fazer uma parte do coach, para entender um pouquinho a cabeça desse paciente, além da psicologia positiva. Porque não é só ir lá e colocar um cardápio. Então, por isso que eu comecei a mudar. Então, eu sou pós-graduada em nutrição estética, nutrição no emagrecimento, fitoterapia, nutrição esportiva, e aí vai que é tanta coisa que eu não vou nem lembrar. E a pessoa só vai estudando, graças a Deus. Ótimo pra gente, né? Super especialista aqui agora. Também usei, trabalho com aromaterapia também com paciente obeso. E vamos seguindo aí na parte da obesidade, né? Então, nessa quarentena, vou continuar, posso, né? Pode. Agora é sua palavra. Quem Então, aí, precisar perguntar alguma coisa, pode falar, viu, gente? E aí, né? Como é que tá essa quarentena? Todo mundo agora, eu já tô saindo um pouco mais porque eu vou pro consultório, né? Então, eu consigo fazer um atendimento tanto presencial quanto online. Eu não sei como é que vocês estão dentro de casa. Mas eu fiquei do dia 19 de março até o dia 22 de abril dentro de casa. Eu só saía para passear com os meus cachorros e para correr 9 horas da noite, assim, que era a hora que não tinha ninguém. É uma ansiedade, né? É uma coisa que a gente está vivendo muito diferente do que a gente já viveu aí. Quer dizer, a gente nem viveu, né? A gente Então, nem sabia como era isso. Não sabia. Acho que desde a peste negra a gente nem imaginava que ia ter isso. Então, nós estamos vendo uma coisa muito nova pra gente. E aí, eu falei assim, nossa, como é que vai ser quando voltar? Alguns pacientes eu consegui fazer online com eles e mantive a alimentação. E a pergunta era quando chegasse lá no consultório, né? Como é que ia ser? E por incrível que pareça, teve poucas pessoas que ganharam peso. E aí, o que a gente faz? A gente faz o algoritmo do sucesso e o algoritmo do fracasso, né? Então, o que esses pacientes que fracassaram onde eram? Ansiedade. O paciente muito ansioso para saber o que ia ser no dia seguinte. Ele ia ter emprego? Ele não ia ter? Ele ia conseguir sair na rua? Ele ia ter dinheiro para pagar as contas? Então, ele foi colocando aquilo para comida. Então, você vê que foi um pilar assim, muito importante nesses pacientes que engordaram. Os pacientes que não ganharam peso, então vem o algoritmo do sucesso também, foram aqueles pacientes que meditaram. Então, era aquele paciente que fazia meditação, que ele descansava, que ele continuou mantendo a rotina de atividade física. Então, eu falo para vocês, gente, meditar e fazer atividade física ajuda demais nessa parte de você ficar em casa e emagrecer, né? Para emagrecer ou para manter o peso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Você, Laís? Não, isso daí faz toda a diferença, né? Uma pessoa que se mantém ativo, ainda que dentro de casa, ainda que no mundo online, que ela tenta manter o máximo de rotina possível, que se pareça com o que ela vivia antes, vai ter muito mais sucesso nisso, com certeza, né? Os níveis de ansiedade vão estar muito mais baixos. Isso é comprovado, também no meu consultório aconteceu desse jeito.
As pessoas que não tiveram, por exemplo, crises de ansiedade durante esse período de quarentena foram aquelas que fizeram atividades, por exemplo, atividade física, tinham uma atividade prazerosa, ler um livro, assistir um filme, curtir um pouco mais com a família. E também ela tinha mais focada essa ideia de que há uma esperança. E aí ela continuava a viver em função disso, né? Tentando manter um pouco de normalidade. Isso faz toda a diferença, com certeza. Eu acho que ainda tem aquelas pessoas que se adaptam mais fácil também, né? Mais Por exemplo, resiliente, né? eu vejo, assim, eu sou uma pessoa que me adapto fácil à mudança, assim, eu não sofro tanto. E eu vejo que a pessoa que se adapta mesmo à mudança é mais tranquila, ela consegue ir, consegue focar, né? Então, mesmo ela não saindo, eu tive paciente idoso, né? Assim, idoso, não dizer idoso depois de 60, mas 56, que não era mais idoso. Mas assim, os idosos também, que não saíram para nada, nem para fazer compra, nem para ir na rua. Eles mantiveram, eles fizeram atividade física dentro do apartamento. Então, essas pessoas levavam uma esperança de dias melhores. Então, ela estava sempre dizendo, ela era grata por aquilo, ela grata pela casa dela, pela família, e ela começava a seguir o plano alimentar tranquilamente. E aí, eu fiz alguns ajustes, que eu acho que vocês vão perguntar de alimentação, né? Que aí vai ser o meu Sim, foco. todo mundo curioso para saber. Ajustes que eu fiz. Dieta low carbo, nem pensar, gente, nessa época. Não é bom, não dá. O carboidrato, ele te aumenta a serotonina, triptofano, parte de serotonina, tanto que a gente gosta de chocolate. Quando tá na TPM, você quer chocolate. Então, foi uma das coisas que eu fiz. Eu aumentei a quantidade de carboidrato. Então, eu não deixei pacientes sem carboidrato. Os pacientes que eu fui atendendo via online, que foram bastantes, os que não aceitaram são pacientes assim mais idosos, mas que precisavam de ajuda. Mas o paciente mais jovem, aquele paciente que já é antenado, mesmo sendo um paciente acima de 60 anos, ele aceitou. Eu ajustei mesmo, não deixei no carbo, se estava no carbo, eu voltei um pouquinho mais do carboidrato, porque se você tira esse carboidrato, a pessoa fica muito ansiosa. Aí aumenta a ansiedade. Então, eu acabei aumentando mais esse carboidrato. Como que aumentei? O carboidrato não vinha um carboidrato qualquer, né? O chocolate. Eu aumentei muito nas porções do almoço, colocando carboidrato ali no almoço, o arroz, ou a batata, ou a abóbora, e colocando também nas frutas, espalhadas no cardápio durante o dia, sempre baixando o índice glicêmico dessa fruta, ou com uma castanha, ou com iogurte, ou com aveia. O que a gente baixa esse índice glicêmico, né? O índice glicêmico é a velocidade que o açúcar que está quebrado naquele alimento atinge a corrente sanguínea. Então, vai muito rápido. Então, a gente tem ali a glicose que vai captar esse açúcar e vai como fonte de energia. Quanto mais baixo esse índice glicêmico, melhor, porque ele vai quebrando devagarzinho, o seu corpo vai captando ali devagarzinho, é menos insulina. Então, eles demoravam mais para ter fome. Então, sempre que a gente usa essa estratégia de baixo índice glicêmico, é isso que a gente está falando. Acho que quem é meu paciente aqui ouve muito isso no consultório, já está até acostumado. Agora, quem não é isso, que é o tal do índice glicêmico que as nutricionistas falam muito aí. Então, assim, se você estiver querendo emagrecer, não vá para uma dieta low carb, escolha um carboidrato bom, reduz um pouquinho a porção, mas não faça low carb, não é a hora, e nem cetogênica, piorou. Dieta cetogênica, ela é difícil de entrar, não é assim, já entrei. Você tem que ter no máximo 20 gramas de carboidrato, então é muito baixo, tá? Isso. Então, para entrar em cetose não é fácil, você pegar a fitinha, você vai ficar lá morrendo e não vai entrar. Nós usamos na cetogênica óleos bons, não é comer bacon, ovo, só não, tá? A gente muda, a gente usa muito também dos óleos naturais mesmo, do abacate, do coco. A gente usa mais isso, frutas vermelhas, tá? E aí, alguma pergunta aí? Todo mundo Todo mundo caladinho? caladinho, escondidinho, atrás daqui, a câmera tudo fechadinha. Vão conversar com a gente. Aproveita, gente. Vou aproveitar, então eu vou te fazer pergunta. Então, você me faz pergunta, eu te faço, já que o pessoal não quer fazer. Tá bom, então. Então, vamos lá. Bora. Eu já vou começar fazendo. Como é que você viu
esse paciente que está dentro de casa, tem um relacionamento que não é bom porque você sabe, ele já Uhum. vinha de um relacionamento que era muito mais difícil. Você viu esse paciente jogando mais para comida? Esse paciente, assim, que já tinha um relacionamento difícil. Não o paciente que entrou, que tem uma família estruturada, mas aquele paciente que já estava com alguns problemas. Que você já estava acompanhando esse paciente. Você observou que ele foi muito para a comida, para compensar isso? Sim, é engraçado porque parece até um padrão. A primeira coisa que a pessoa que tem alguma desregulação emocional faz é jogar isso para a comida. Porque você deve concordar com isso, e alguns aqui já devem saber, que você falou que são seus pacientes, que o alimento, principalmente alimentos gordurosos e ricos em carboidratos, ele tem esse poder de te dar uma satisfação imediata, né? Então, ali, seu cérebro está sedento por uma alegria, por um prazer. Então, na mesma hora que você sente aquela angústia, aquela necessidade de felicidade, de prazer, ele já te dá um alerta. Então, Laís, faz alguma coisa, né? Eu tô aqui, eu tô precisando de alguma coisa. Não tá bom, tô triste, tô frustrada, tô angustiada. O que que eu vou fazer? O que que é mais fácil? Eu ir lá e resolver meu problema com meu parceiro, às vezes entrar em uma discussão com ele ou com meus filhos, ou eu abrir a geladeira e pegar um pratinho de comida que está ali prontinho me esperando, né? Então a pessoa recorre muito à comida A porque comida. ele te dá essa satisfação imediata, né? Comer, o seu cérebro já agradece, libera hormônios de felicidade no corpo inteiro, você já sai dali prontinho, feliz, né? E você falando nisso, dos alimentos, essa sensação de felicidade, uma coisa que a gente pega muito é voltar no passado, né? Porque o alimento, ele tem gosto da felicidade. Então, se você está infeliz ali, naquele lugar, na sua casa, aí você come, vou pegar o meu, tá? O Ah, biscoito frito. Biscoito frito delícia. lembra minha mãe, fazendo biscoito frito à tarde e a gente reunida. Eu não tenho mais a minha mãe. Então, é uma volta, eu volto para ela. E aí o paciente faz até isso, dentro na quarentena você percebe isso. Então ele vai para aquele, ai, o pudim, nossa, o pudim da minha avó era maravilhoso. Então ela vai fazer o pudim, então ela vai para aquele pudim, ela vai para a comida que vai trazer a sensação de bem-estar, porque traz mesmo, gente. É uma Traz, hora que eu fico perto da minha mãe, é essa hora, é a hora que o tal do biscoito frito. Então você começa a voltar, você começa a mastigar, a mastigação te leva para os dias da tarde, que ela estava com a gente, que ela fazia o biscoito, que a gente conversava, que a gente achava interessante ficar ali enrolando. Então é uma sensação de felicidade para mim. Então imagina que para o paciente também. E quase sempre é a comida mais gorda, né? A gente sim, tem não vai ser do arroz integral. alface, do Ai, me lembra brócolis. minha avó fazendo arroz integral e eu sendo super feliz ali. Não tem, né? Então, assim, você acaba voltando, entrando nessa parte do ai, que felicidade isso aqui, né? Nossa, que prazer. Só que aí você quer repetir. Aí você repete, porque o índice glicêmico é alto, acaba rápido e você Acaba quer de novo. rápido. E você quer de novo. Então você procura de novo. E o outro do marido tá dentro de casa, às vezes está cozinhando, e vocês terem um tempo quando dá muito certo. É aquela hora que você realmente tem o tempo ali com ele, senta, aí vocês vão beber um vinho, vão ficar conversando, tem muito mais tempo, estão trabalhando em casa. A pessoa também, então vai comendo mais. Então, assim, se policiar de tantos lados Tantos, e de muitos, né? E eu falo assim, você precisa ter um objetivo muito forte. Porque se você tem, nada te tira do caminho também, não. entender bem essa parte que você está falando, porque eu vejo isso em muita gente, esse mesmo movimento, né? Porque no início parecia que seria coisa rápida, né? Não, são 15 dias. Não, 15 dias dá para aproveitar. 15 dias é férias, né? Eu vou ficar feliz, vou fazer tudo que eu tinha atrasado, vou correr e fazer minhas coisas. Aí tá, passou. Um mês. Não, um mês dá para aguentar. Um mês também a gente fica um mês dentro de casa, tranquilo, né? Vou produzir, vou trabalhar mais, não tem esperança de voltar, vai ser o ano inteiro e tal, não sei, tá piorando, não tá melhorando nada. E aí o nosso cérebro começa a bagunçar, porque a gente tem uma necessidade de previsibilidade, a gente ama coisas que são previsíveis, né? O nosso cérebro gosta de trabalhar com padrões. E aí você se vê sem nada disso, se vê na insegurança e na incerteza. Então, o que eu estou recomendando para os meus pacientes? Para ele começar a dividir mais essa questão das atividades, né? Não pensar que minha produtividade é ter um resultado só.
né? Eu vou buscar atividades que principalmente são prazerosas para eu fazer. Eu recomendo até que a pessoa já tenha uma lista pronta. Eu coloco para eles fazerem, tipo, 30 coisas que me dá prazer. Porque, às vezes, quando você está naquela situação de ansiedade, você não consegue pensar em nada que seja bom, porque você está afundado, está ali com aquele óculos cinza já na cara, escuro, só consegue ver cinza para todos os lados. E aí você pega e escolhe, porque a gente tem uma sensação de que a motivação, ela vem primeiro e depois eu faço a atividade. Geralmente é o contrário. Primeiro eu faço, começo a fazer e durante a minha atividade eu me sinto motivada a continuar porque eu vejo que o resultado foi legal, né? Então, pode funcionar bem isso também. Agora eu vou deixar para a Nani falar da segunda parte, que você falou aí da comida. Por que que a gente acaba descontando a falta de produtividade na comida, né? Então, eu ia falar exatamente isso, de ter que dividir tarefas. Então, assim, você vai ter que colocar um horário. Esse horário é como se fosse a sua vida normal. Você malha de 7 às 8? Não, de 7 às 8 é o meu horário de malhar. E aí você vai ter que colocar isso, não tem jeito. E começar a observar o que você está comendo. Porque às vezes é o que eu falei, não vamos tirar o cabo, mas vamos diminuir a porção, a gente está bebendo todo dia, vamos beber 3 vezes por semana, vamos beber 2. Então você já começa a reduzir. E hoje, por incrível que pareça, estava conversando isso com o meu personal. As pessoas estão começando a ficar já cansada até desse treino que a gente fazia em casa, só que assim, voltei até a fazer na rua porque eu já não estava aguentando mais aqui em casa. Meu prédio está fechado, a academia também, e a gente faz aqui na calçada mesmo da rua aqui. E aí ele falou que as pessoas estão desmarcando muito, porque elas começam a enjoar mesmo, porque na academia, você entrou, é uma carinha diferente, é um aparelho diferente, é outra coisa. E é 30 dias, igual a Laís falou, 30 É dá pra aguentar, limitado, né? mas 60, 90, o mesmo exercício, a mesma coisa, sem ninguém para conversar. E você pior, porque você não tá vendo ninguém, você tá vendo todo mundo online, igual a gente está vendo aqui, que é muito pior. E aí você começa a cansar. Então, se você não tiver a motivação do fazer e de ver o seu corpo mudando, não vai. E coloca assim, ó, é o hábito. Não, hoje eu vou fazer 10 abdominais, mas eu vou fazer 10. Meu horário de malhar é que horas? É das 7 às 8 da noite? São 7 horas da noite, não tem reunião, não tem nada. Eu vou lá, bora, Michel, vamos cachorrada e vamos treinar aqui um pouquinho. E tentar essas coisas mais agradáveis mesmo. O aeróbico ainda funciona melhor. Pode ajudar é diminuir a cobrança, porque antes a gente tinha, igual ela tá falando, um treino muito pesado que dava um resultado X. Agora eu não tenho mais Exato. isso. Então eu tenho que adaptar a minha realidade. Então, às vezes, eu fazer 13 minutos, 20 minutos de exercício é melhor que nada, né? Então, se eu conseguir fazer só aquilo, que bom que você conseguiu fazer aquilo, né? Não se cobra tanto assim, nossa, mas sem peso não adianta, então é melhor não fazer. Né? Não, mas se eu não conseguir fazer 1 hora todo dia, não adianta. Não, faz o que você dá conta, vai no seu ritmo. Se um dia você não conseguir, tudo bem. Não, tipo assim, não cancela. Não faço mais porque eu falhei um dia. Não, falhei um dia, vou continuar daqui para frente, vou continuar, entendeu? Diminuir essa cobrança que a gente tem, né, de produtividade, de resultados, vai ajudar a passar por esse... É isso. A mesa, antigamente, eu vou falar quando a gente ficava muito na minha avó, é sentar à mesa, é fazer uma oração. Então, antigamente, as pessoas abençoavam o alimento. Hoje as pessoas já sentam e falam, ai meu Deus do céu, vai engordar. Ai, nossa senhora, não vou comer. Não, eu vou comer, mas eu já sei, vou ter que malhar amanhã, sabe? Vou ter que correr não sei quantos quilômetros para queimar isso aqui. Então, você já amaldiçoa o alimento. Então, seja qual for o alimento, é igual você falou das coisas boas que a gente tira da vida agora que está acontecendo, qualquer alimento vai te trazer alguma coisa boa. Seja qualquer um. Seja qualquer um, até um industrializado, ele vai te dar energia. Você tá lá desmaiando, tá com uma bolachona ali na sua boca, um pudim ou um chocolate ou a rosca, você vai levantar. Então, assim, seja o que for, o alimento que for, ele vai trazer alguma coisa de bom para você. Então, abençoe esse alimento, sabe? E se for, seja uma barra de chocolate, seja... E isso nem quer dizer que o chocolate é ruim, não. Isso não quero dizer, mas seja o que for, agradeça.
seja grato, sabe? Agradeça lá, olha, esse alimento eu vou comer porque eu quero, vai me fazer bem, nesse momento eu tô precisando disso, e ele vai me fazer bem, então você já tá abençoando o alimento. Então, ser um pouquinho mais grato por tudo. E as pessoas não fazem isso. E quando você se senta à mesa, você tem aquele momento mesmo de gratidão. É uma coisa que a sua filha vai lembrar, como eu lembro do biscoito frito. Uhum. Né? Exatamente. Que é uma coisa, uma sensação muito boa, te leva de volta para sua família. Então, eu não tenho a minha mãe? Sim, eu tenho. Mas aquilo me remete mais para aqueles momentos em que eu fui feliz. Vou ter outros? Claro que sim. Tenho, sou, sim. Mas tem os que você foi também. Então, a gente tem que ser muito grata. Eu tenho uma estratégiazinha, não sei se vale para vocês, eu tenho uma pedrinha. A minha eu escolhi um ônix, até porque é uma pedra do meu signo. Então, eu uso o ônix todos os dias à noite. Antes de dormir, eu pego essa pedrinha, ela está do lado da minha cama. Eu seguro essa pedrinha e vou agradecer pela melhor coisa que aconteceu no meu dia. Quando eu faço isso, eu tenho que lembrar o dia inteiro para E escolher. todas as coisas que aconteceram para você Todas lembrar. as coisas. Então, aí na hora que eu Legal. escolho a melhor, a melhor coisa foi, foi o webinário hoje, falei com muitas pessoas legais. Obrigada, obrigada, obrigada. 3 obrigados. O número 3 é um número forte, ele é muito voltado na cultura asiática, principalmente na chinesa. Então, eles têm muito esse 3. O 3 traz o poder, o 3 é o poder do Criador, o 3 é o poder dos 3 santos, dos 3 magos, de tudo isso. Isso me faz voltar no dia e ser grata. E pessoas mais gratas, elas são mais magras. Isso é estudo. Isso tá científico. As pessoas Sim, que são mais mais gratas, felizes, elas são tudo. mais felizes, elas comem mais devagar, então a gente entra na parte do mindfulness, elas são muito mais, elas são gratas por aquilo, elas percebem o que elas estão comendo, elas têm as pessoas mais felizes do lado, elas vão ter os pacientes melhores, então tudo isso é sério. A Não, mas partir é do verdade. momento que eu comecei a praticar gratidão, até os meus pacientes mudaram. São pacientes que eu quero no consultório. Então, assim, são pacientes que vão fazer. E eu fiz um algoritmo do sucesso, porque assim, se você. Eu lembro que eu fiz um curso e o Paulo falou assim: ó, se você pegar. Vocês todos, todo mundo tem emprego, todo mundo tem uma equipe, a Pri tem, a Lu trabalha, a Patrícia está na parte ali do financeiro. Se vocês pegarem as pessoas que não dão trabalho, ou que dão resultado, ou que são de sucesso, elas agem do mesmo jeito. Então ele fala assim, as pessoas que são milionárias, elas agem do mesmo jeito. As pessoas que são bilionárias, elas agem do mesmo jeito. As pessoas que são fracassadas, elas agem do mesmo jeito. E eu fui fazer um algoritmo do sucesso no consultório. Gente, é impressionante. Elas agem do mesmo jeito. Não importa se é homem, se é mulher, se tem 60 anos, se tem 20 anos, elas agem do mesmo jeito. Uma das características que eu vou falar, elas nunca remarcam. Nunca remarcam. Tem paciente assim de Brasília, ele vem todo o retorno. Nunca ficam com dúvida. Eles não ficam com dúvida, eles perguntam mesmo. Eles seguem tudo que você passa certinho. Eles fazem tudo que você manda. Inclusive, tem uma dessas pacientes que está aqui com a gente. É desse jeito. O resultado dela é fantástico. E eles fazem exatamente o que você pede. É igualzinho. Eu falei, como pode? Quando eu comecei a mapear. E eles são gratos. Eles são gratos e eles se automotivam. Eles se automotivam. Quando eles perderam 1 quilo, nossa, que bom, Comemora que as bom, que pequenas bom. conquistas, Comemora, não né? é aquela pessoa que chegou lá e perdeu Valoriza 5. tudo. Nossa, só Só 5? 5. Nossa, mas eu achei que fosse mais. Você fala, gente, 5. Olha, deixa eu te falar. Quanto tempo você ganhou esses quilos aí? Aí você começa, sabe? Então, se a pessoa não é grata, ela não se automotiva, e essas pessoas se automotivam. E aí, cada vez elas têm um resultado melhor. Toda vez que elas voltam, o resultado é melhor. Sim. Isso é engraçado porque a gente vicia em resultados, tanto eles positivos quanto negativos, né? Nosso cérebro, ele vicia na substância que ele libera.
Então, se você está liberando felicidade, gratidão em todas as coisas que você está fazendo, seu cérebro vicia e ele vai querer sempre mais felicidade, vai querer experimentar sempre disso. Se você alimenta só tristeza, só coisa ruim, negatividade, ele também vai querer experimentar isso também todos os dias. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de coisa. Sabe como que eu vejo ele, Laís? Assim, Ah, eu vou falar agora com a psicóloga, né? Eu sempre preciso ser mais para o meu pai me enxergar. isso trata de crenças, né? A gente precisa ir um pouquinho mais a fundo, descobrir o que que alimenta a crença, que você já falou um pouquinho, e mudar o pensamento. Nosso pensamento, né, graças a Deus, a gente tem essa capacidade de transformar, né? Isso não é difícil, a gente fica perdido, mas isso não é difícil. Com uma boa orientação, ele consegue transformar. Quando vem um pensamento, ele pode vir cheio de erros, né? Geralmente tem, a gente chama de distorções cognitivas. Então, eu olho para esse pensamento como um pensamento só, ele não é uma verdade. E eu questiono ele, tá bom, mas e aí, eu preciso sempre ser bom para quem? O que é o bom? Tá, você tá me falando isso, mas qual que é a realidade? Será que eu já não conquistei muitas coisas? Será que isso já não tá bom? Eu não tô feliz assim? Então, eu olhar para o pensamento com esse olhar questionador, não acreditar de primeira, né? Eu falo para os meus pacientes a frase assim, pensou, repense. Né? Pode ter alguma coisinha ali que ele tá te sabotando, e isso é um caso de autossabotagem, infelizmente. Mas, igual eu tô falando, é simples. Com uma boa orientação, ele resolve isso. E eu até fiz uma live segunda-feira falando disso, que você não tem que provar nada pra ninguém. Foi ótimo, né? Então, assim, não tem coisa certa e errada. Tem coisa que faz sentido na sua vida, né? Claro que eu não vou ser egoísta e deixar de me preocupar com a vida do outro, com o bem-estar do meu próximo. Claro, não é isso. Mas o que faz sentido para mim é o que importa, né? Se para mim é importante eu ter 3 quilos a menos, e eu estou trabalhando para isso, esse é o meu objetivo, por que não valorizar quando eu conseguir isso? Então, ficar feliz, sair por aí gritando para o mundo que eu consegui. Eu preciso disso, é minha motivação. Não é fútil, é o que faz sentido para mim. E isso vai me ajudar a ficar motivada para ajudar o próximo, com certeza. Quando eu sinto bem comigo, eu entrego o meu melhor para o outro, né? Tem essa questão do julgamento, mas, assim, geralmente as pessoas julgam de todo jeito, então a gente faz o que faz sentido para a gente, que a gente consegue ficar feliz. É uma coisa simples, simples assim. Ah, eu não vou julgar o alimento, né? E aí? Você comer bem, você vai ter saúde? A gente já sabe que a obesidade é um fator de risco para o Covid. Então, se Exatamente. você continuar comendo desse jeito, e você não está prestando atenção na sua alimentação, você não está prestando atenção nos alimentos que vai proteger a sua saúde, porque a gente tem os alimentos. Hoje eles colocam nos estudos assim, não tem um alimento que vai aumentar a sua imunidade, mas você modula. Então, assim, as pessoas que comem mais certinho, que têm as frutas vermelhas, que têm os antioxidantes, elas têm uma imunidade muito melhor, a gente sabe, senão ninguém estaria tomando as vitaminas e nem se autossuplementando. E aí? Vou me jogar, não, eu quero sobreviver e tal, vou engordando, e aí ele pega um Covid. Ele tem muito mais chance de morrer do que o outro, que tá lá se cuidando, que tá magro, porque já sabe, a gente já sabe, obesidade é fator de risco. Tá? Quando se um magro e um obeso vai pegar, a pessoa que está magra, o eutrófica que a gente fala é o normal, a pessoa eutrófica, ela tem um Covid, uma pessoa com obesidade, a obesidade morre, a gente já sabe, comorbidades, então isso é estudo. E aí, você, tá bom, quero sobreviver. Mas, gente, alimento é para sobreviver, o alimento é o seu remédio e vai ser sempre. Então, assim, se as Não é pessoas questão entendessem que o só de alimento é o estética, remédio, não é uma questão só de só estética. Se as pessoas saúde. entenderem isso, que o alimento não é estético, ele não é para você ser o bonitão, o gostosão da praia, ou a popozuda. Não, gente, o alimento é para você viver. É para Mas você também tem gente viver, é para você chegar numa idade muito mais avançada sem ter osteoporose, sem ter sarcopenia, sem ter osteopenia, você tem que ter um colesterol alto. Minha amiga falando, ai, é que você emagreceu e tal. Realmente eu emagreci muito. Alguém me perguntou se eu tô feliz? não é a primeira A minha, preocupação. a minha amiga perguntou exatamente isso. Alguém te perguntou isso? Não. Então, assim, você ganha umas coisas, você perde outras. Então, assim, você tá mais magra aqui, só que você perdeu um pouco mais de glúteo. E aí? Tá feliz?
né? Então, não provar nada para ninguém, você tem que viver a sua vida assim, o que que você quer? Você não precisa ter o corpo da Gisele, você não precisa ter o corpo da Bela Falcone, você tem que ter o seu corpo, é o corpo que você é feliz. Quando o paciente chega no meu consultório, ele me pergunta, eu pergunto para ele, quanto você quer pesar? Ah, doutora, quanto você acha que eu tenho que pesar? Eu não, você que tem que saber quanto você tem que pesar. Eu não estou vivendo a sua vida, eu não estou fazendo seus exercícios, eu não estou comendo a sua comida, eu não estou na sua casa com seu marido, com seus filhos, com seu namorado, com a sua mãe, com seu pai. Não sou eu, é você. E se uma pessoa está com sobrepeso e com peso, com corpo ótimo, gente, ela está saudável, ela tem que ser saudável. Ela não tem que ter eu não tenho que ter o corpo da Selma. Eu não tenho que ter o corpo da Laís ou da Priscila, que tem as pernas top, assim. Então, assim, eu tenho que ser a Nani, não tem jeito. Então, assim, você vai buscar uma Nani melhorada? Vou, do jeito que eu quero atingir essa Nani. Então, assim, quem sabe do peso dela, quem sabe do corpo dela. É usar a sua régua, né? Não a do outro. Não é comparar com o outro, é comparar com o que eu era antes e com o que eu quero melhorar. Eu quero melhorar. Você colocou. Mas eu não colocaria a culpa no confinamento, não. O problema é na comunicação, no relacionamento, né? O que eu quero para a vida dessa pessoa e para a minha vida? Como eu posso tornar as nossas vidas mais maravilhosas, né? Porque ficou um negócio de suportar. Eu tenho que suportar a pessoa aqui porque eu estou confinada junto com ela e não é isso. É como eu posso fazer isso ficar melhor, né? Que aí era um que a Selma estava falando, a Selma Amaral. Como eu faço isso ficar gostoso, né? Quem foi que falou também? Foi a Patrícia falou, né? Tá, eu tô em casa com a minha família, então eu vou aprender a cozinhar, vou servir eles com alegria, porque eles vão me dar algo em troca. Então eu colocaria essa questão da relação de qualidade, da comunicação empática, feliz, em primeiro lugar. Se eu tenho que conviver 24 horas por dia com essas pessoas daqui da minha casa, então eu vou fazer esse momento ser o melhor possível. Você não vai sair do trabalho e vai pro barzinho. Não tem para onde você fugir. Você não tem nem barzinho, você nem sai de casa. Então você vai ter que entrar para dentro de você, para dentro da sua casa, para dentro do problema. Então é a hora. Então, assim, quem soube aproveitar isso, quem soube entender isso, emagreceu, aproveitou o tempo para cuidar da família, para malhar mais, para estar junto, para levar a criança para um parque que estava aberto, assim, entre aspas, para a rua. Conseguiu sair um pouquinho para a rua, para passear ali, ficar com a criança, andar de bicicleta. Então, conseguiu fazer outras coisas, apesar do uso da máscara, de todos esses EPIs que a gente tem, mas ela fez diferente. Então, eu vou entrar, né? E aí, se tá ruim, só vai. Aí você vai conseguir entender. Aí você vai parar de fugir do problema. Você vai ter que enfrentar ele. As pessoas vão ver muito mais felizes. Então, eu lembro até de um pedacinho, de um trecho de um livro que falava assim, mas se eu for grata e o universo vai me dar tudo, vai esgotar. Não, não vai, gente. Eu não quero o mesmo carro que a Laís, eu não quero a mesma roupa que a Selma, eu não quero o mesmo corpo que o Pedro, eu não quero o mesmo treino da Patrícia. São coisas diferentes, cada um é único, o mundo não é uma competição, sabe? Não, não é, e as pessoas ainda não entenderam isso. É você se melhorar com você, é você ser você melhorado do jeito que você quer. Se você acha que tá melhor é ser mais forte, é ser mais magro, é ser mais inteligente, é estudar fora, é isso que tem que ser. Só seja uma coisa, saudável. Pronto. Sabe? Você tem que ser saudável, porque aí você vai viver mais tempo, né? Assim, claro, dentro do tempo do Criador, né? Porque nem a gente sabe quanto tempo a gente tem aqui. Mas dentro do tempo do Criador, você tem que estar mais saudável para você enfrentar mais a vida, para você chegar melhor. Mas dentro do tempo do Criador é esse. Então, é ser saudável para você ter o maior tempo possível aqui. É o que eu falo, até o perdão vem nessa hora também, né? A gente entra em outro foco aqui. O perdoar liberta você. Isso. Não é o outro. Liberta você. Você está livre de um peso que você não colocou, foi a outra pessoa. E o perdoar não é você viver junto com a pessoa. É você simplesmente deixar ir. Então, isso tudo traz esse amor, essa mudança. Eu acho que é por isso que eu vou martelando ali. Tem um monte de agradecimento aqui no chat, muito legal. Né? E eu ainda tenho o trabalho dos psicólogos, dos médicos, é um trabalho em conjunto dos fisioterapeutas, dos esteticistas, dos educadores físicos. Aí é um trabalho multiprofissional, aí vira uma equipe, assim, fantástica.
Exatamente. Acho que o que resume tudo aqui que o pessoal falou é muito de você assumir seu lugar no mundo. E para isso você precisa se conhecer, saber o que é que você deseja, como que você contribui com a vida do outro. Assume o seu lugar no mundo. Sai aqui da sua mente um pouco e vem aqui para a vida. É aqui que as coisas acontecem. Vem aqui para o presente, né? Acho que resume um pouquinho do que todo mundo aqui falou. Alguém mais tem alguma pergunta? A gente já está aqui há um tempão, hein, galera? Eu falando para ela, a gente não vai chegar em 1 hora, vai cansar. Aí, Ela falou, não, o pessoal vai cansar em 1 hora. A gente tem aqui 1 hora e meia já. Aqui todo mundo sorridente aqui, ó. foi ótimo, nossa. Não é um paciente ali que quer emagrecer. É uma pessoa que tem uma bagagem aí por trás, tem toda uma bagagem de vida ali com ela. E, né, de tudo que ela está passando, das dores, das crenças, do sucesso, dos fracassos, dos amores. Então, assim, é uma pessoa. Isso. Então, não dá, tem que olhar mais. E é tão bom isso, que você aprende todo dia também com as pessoas. E as pessoas se entendessem mais isso, mudaria um pouco a forma de atendimento, sabe? Sim. É muito bom. E agora até, assim, no pós-operatório, que eu comecei um trabalho agora com pós-operatório, eu vejo, assim, até quando você vai no hospital visitar a pessoa, que você leva outra energia, ela já se sente muito melhor. É a energia da cura que a Cel Amaral falou, né? Você chega lá com a energia da cura, a pessoa contagia com isso. Energia da cura. E olha, saibam, vocês se curam, vocês e o alimento. O alimento cura, ele é um remédio. Isso vocês podem ter certeza, assim, sabe? Por mais que tenha, ele é um medicamento que vai curar junto com a energia que você coloca nele. Alguém falou de sono, né? Que não estava conseguindo dormir bem. Isso que a Selma falou de ter um ritual do sono, né? Eu faço uma meditação, eu tomo meu banho, eu passo um perfume que acalma, eu tomo um chá. Você ter esse ritual do sono acostuma, seu cérebro entende que quando você começou a meditar, epa, parece que é hora da Laís dormir. Vou diminuir aqui as minhas Com minhas certeza, é o funções e cortisol, tal, ele tem que ir né? baixando. Isso. A partir das Então, 4 quem está horas. com dificuldade para dormir aí nessa quarentena, faz isso, cria um ritual do sono. O que é que você gostaria de fazer todas as noites antes de dormir? Vai ajudar bastante. Coloca um chazinho de camomila, sempre coloco camomila ou mulungo, tá? O camomila e mulungo junto. Pode colocar 2 gotinhas de própolis também, se quiser, são os melhores. Camomila, mulungo, erva cidreira. E aí, se você quiser colocar 2 gotinhas de mel também pode, porque ele também aumenta o triptofano, tá? Se estiver com fome, o abacate ou a banana que aumenta o triptofano. É isso, Diquinhas aí, né, da comida. olha aí, no finalzinho, último minutinho, ainda teve uma dica aqui, ó. Gente, a gente vai finalizar então. Aí, se vocês quiserem continuar a prosa, vocês chamam a gente nas redes sociais.